Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria falar sobre um desafio que muita gente tem, que é o relacionamento com o chefe ou com a chefe ou com a supervisão. Por exemplo, quando você está entregando um projeto e muitas vezes as pessoas pensam assim, pô, ele ou ela não gosta de mim, ele ou ela não confia em mim, eu não consigo me conectar. Então eu queria dar aqui para vocês quais são para mim os 4 componentes, vamos dizer, estrategicamente vitais para que a gente consiga melhorar essa relação e esse relacionamento com o nosso chefe. Porque sem esse relacionamento fica tudo infinitamente mais difícil, trabalhar no nosso projeto, conseguir as aprovações que a gente precisa, tudo. Então a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, a gente precisa entender qual é a razão dessa desconexão ou dessa dificuldade na relação. Um dos principais pontos é a confiança. E a falta dela pode gerar muito problema. E eu não estou colocando aqui a confiança quanto à integridade sua, mas a confiança na sua capacidade de fazer o trabalho. Ou seja, muitos chefes, eles passam um determinado projeto para a gente, mas na verdade ele ou ela continua gerenciando o projeto, microgerenciando tudo que você faz. Então qual que é a primeira coisa que eu acho que é importante você fazer? É entender qual é a expectativa da chefia. Qual é a expectativa do trabalho que você está fazendo? Da qualidade que é esperada? Dos prazos que são esperados? É ser transparente e entender o seguinte, o que você está esperando de mim para que eu consiga buscar isso e buscar essa confiança. Isso é muito comum quando você é um gerente de projetos novo, numa organização nova, ou quando você acabou de mudar de área, porque é natural. Imaginem vocês na posição de uma chefia com um funcionário novo. A primeira coisa que você quer é o seguinte, eu preciso que ele ou ela provem a capacidade de eu eventualmente confiar e dar um determinado trabalho. E isso é crítico, porque se eu não consigo desenvolver, eu como chefia, uma relação de confiança no seu trabalho, fica muito difícil para que eu te passe desafios maiores e naturalmente até mesmo para que você progrida na carreira gerenciando projetos mais complexos. A segunda causa, muitas vezes, não é um problema de confiança, mas sim um problema de conexão. Ou seja, a nossa dificuldade de estabelecer uma conexão com a nossa chefia. Muitas vezes você fala assim, poxa, ele ou ela não me escuta, eu tenho uma dificuldade de falar, eu tenho uma dificuldade de me socializar até mesmo. Eu não estou aqui longe de mim dizer que você tem que buscar ser amigo, etc. Nada disso, nós estamos falando aqui numa relação profissional. Acho que a primeira coisa quando você percebe que você não tem essa conexão é tentar entender o seguinte, essa dificuldade de conexão é minha? Ela é exclusivamente minha? Ou os outros gerentes que também trabalham sobre a supervisão dessa mesma chefia têm essa mesma dificuldade? Para você entender aonde está o problema. E se você começa a perceber que a dificuldade é sua, você tem que começar a prestar atenção no seguinte, quais são os tópicos que aquela pessoa está interessada em se engajar? O que é valor para ele ou para ela? Ou seja, qual é o interesse? O que é valor? Porque às vezes determinado assunto, ele ou ela não tem interesse. Algumas pessoas têm uma conexão maior com detalhes, tem outras pessoas que têm conexão maior com a estrutura. Então você precisa entender, primeiro, isso é um problema relacionado com você? Segundo, quais tópicos que ele ou ela valorizam para que você entre nisso? Porque às vezes você está insistindo em discutir um tópico que é relevante para você, mas que ele ou ela não se conectam. É importante, quando eu falo conexão aqui, mais uma vez, nós não estamos falando em amizade, nós estamos falando uma relação profissionalmente respeitosa. E o terceiro é cuidado com o seu viés negativo, é muito comum. Mas muito comum a gente, no primeiro obstáculo com relação à conexão, ou no primeiro obstáculo com relação à confiança, a gente automaticamente começa a dizer assim, ele ou ela não gosta de mim. E a gente começa assim, eu não sei o que eu fiz para ele ou ela não gostar de mim, eu não sei qual que é a minha culpa, ou seja, não adianta. Sabe, a gente tem que parar de reclamar e entender o seguinte, qual é a realidade? E sempre dar uma conotação positiva. Muitas vezes, ele ou ela tem uma dificuldade de confiar ou uma dificuldade de se conectar porque existe uma história prévia ou porque ele ou ela estão debaixo de uma pressão incrível que você teve uma dificuldade de
o benefício da dúvida. É muito comum a gente rapidamente partir para o âmbito pessoal e falar: é porque ele ou ela não gostam de mim. Essa é uma resposta rasa e ligeira. Muitas vezes, você ir um pouco mais a fundo vai evitar que você crie uma tensão desnecessária e crie naturalmente um ambiente de trabalho um pouco mais produtivo. E a minha quarta dica é: nunca pense que ele ou ela é o seu único ponto de conexão dentro da organização. Desenvolva um network. Desenvolva um conjunto mais amplo de relacionamentos. Ou seja, conheça novas pessoas, conheça pessoas de outras áreas, conheça outras chefias. E nós não estamos falando para que você substitua, mas porque às vezes você tem uma dificuldade de conexão direta com ele ou ela, mas através de, por exemplo, uma outra supervisão ou um outro gerente de projeto que seja mais próximo, você consegue criar esse ambiente positivo. Ou seja, não adianta você insistir em melhorar uma relação com a sua chefia, vamos dizer, simplesmente insistindo nessa relação. Muitas vezes você se conecta com outras pessoas ao redor dessa chefia de uma forma extremamente profissional e positiva, de tal forma a criar o que a gente chama em inglês um sounding board, ou seja, pessoas que possam falar do seu trabalho, pessoas que possam ajudar você indiretamente a estabelecer uma conexão. Bem, esse tópico não é fácil, eu sei que muitos de vocês podem estar tendo muita dificuldade com isso, entender as pessoas, entender o que passa na cabeça das pessoas não é simples, não é fácil, não é rápido. Agora, o que é importante é que você, dentro de um ambiente profissional, você deve evitar ser pessimista e imaginar que tudo se dá por relações pessoais, ou seja, a pessoa não gosta de você ou não gosta de você por causa da sua cultura ou por causa das suas opções de vida. Bem, dê um passo para trás e tenta entender o seguinte, de uma forma profissional. Como é que você pode estabelecer uma conexão? Como é que você, através do seu trabalho, mostra confiança? E como é que você, através de outras pessoas, sem ser, vamos dizer, cínico de usar as outras pessoas, mas através de construção de boas relações com outras pessoas, você consegue tornar esse ambiente mais propício. Você vai agradecer e, sem dúvida nenhuma, o seu projeto também. Um grande abraço para vocês. Até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.